onda, hein? Quem tá falando mais uma vez com vocês, professor Murilo. Ei, PDC, meu amor, já tá online, já tá marcando presença. Meu presidente Gena, um prazer ter você aí na live online aí, viu, com a gente, viu? Panjúlia, meu amor, pensou no pãozinho fresquinho. A Panjúlia vai te atender, hein? Coquito Despachante, um abraço, meu irmão. Todos aqueles que acreditam no paulistense, como a ótica Visa Lux. Ela mesmo, ela que sempre vai ajeitar a sua visão. Um abraço pro meu amigo Leandro. Ei, quer assistir luta, quer saber todas as polêmicas de luta em Pernambuco? O podcast Clube da Luta, né? Lá você vai saber tudo que tá acontecendo no esporte pernambucano, né? Através de jiu-jitsu, MMA, entre outros. Ah, então, segue essa galera. Também segue a página do Paulistense. E a gente também tá no YouTube, hein? Segue lá no YouTube, @paulistense. Quanto mais seguidor a gente tiver, mais a gente consegue divulgar o nosso trabalho. Então, gente, conto com vocês. Preciso do apoio de vocês. Tem muita gente assistindo nossos vídeos, mas não estão seguindo. Então, segue lá, dá essa moral. A gente não tá comprando seguidor. A gente tá fluindo aí, crescendo com o apoio de vocês. Então, mais uma vez, tô aqui com vocês. E hoje, ei, vai ter polêmica, vice. O cara que a gente conseguiu hoje é top. O professor que veio hoje não sou eu, tá? O professor Tiago aí, representante dos motoristas do aplicativo. Um cara que vai estar marcando presença. Desde já agradeço a ele pela humildade. A gente entrou em contato, ele respondeu. Um cara genial, super humilde. Então, hoje eu vou dar a honra aqui para o meu amigo Tiago se apresentar, o professor Tiago. Boa noite, meu querido, tudo bem? Fica à vontade, Boa noite, viu? professor Murilo. Boa noite, galera aí do Paulistense. Satisfação enorme estar conversando com vocês um pouco aqui na noite de hoje. Já dizendo pro povo da cidade de Paulista que eu sou batizado na Igreja Central de Paulista, viu? Tirou, hein? Tá ligado aquela igreja do Londres, bem bonita ali no centro paulista? Pronto. E o professor Tiago foi batizado lá, então chega batendo. Caraca, que coincidência do caramba. 2 professores batizados na Igreja Central de Paulista. Tirou, hein? Diga aí. Professor, então se apresenta aí pra gente. Quem é o senhor? Como é que é a sua rede social? Qual é o seu trabalho? Fica à vontade aí, viu? Bom, eu me chamo professor Tiago, sou motorista de aplicativos aqui no Recife desde 2016 e rodo por toda a região metropolitana. Tenho uma atuação forte aí em defesa dos motoristas e entregadores de aplicativos desde 2016, né? E a minha trajetória, professor Murilo, a minha luta em defesa dos motoristas de aplicativos, ela iniciou lá atrás, quando queriam acabar com o Uber na cidade do Recife. O ex-prefeito Geraldo Júlio criou uma lei na cidade do Recife para proibir o motorista de aplicativo de trabalhar. Isso parece loucura em 2023, quase 2024, mas lá atrás, em 2017, foi exatamente o que aconteceu. O ex-prefeito Geraldo Júlio criou uma lei municipal que visava justamente tirar a atividade de motorista de aplicativos de circulação do Recife. E, coincidentemente, naquela ocasião, a vice-prefeita do Recife atual, a Isabela de Rodão, ela era vereadora na Câmara Municipal do Recife e ela criou um projeto de lei para proibir o Uber também na cidade. E aí, no momento daqueles tensionamentos, daquelas brigas, daquelas lutas, quando perseguiu motoristas de aplicativos, quando tinha aquela rivalidade entre taxistas e motoristas de aplicativos, foi que a gente começou a fazer vídeos pela internet, colocava num grupo de WhatsApp. Meu Instagram, na época, para você ter uma ideia, era fechado, tinha assim uma quantidade de seguidores em relação ao que a gente tem hoje, bastante diferente, né? Tinha menos de 2.000 seguidores, 1.000 e poucos eram meus amigos, pessoas mais próximas, Instagram fechado, eu era uma pessoa desconhecida, saí da iniciativa privada onde trabalhei durante muito tempo, e aí eu me vi justamente como motorista de aplicativos por uma questão mesmo de levar o sustento para casa, gerar renda para minha família, e aí a prefeitura veio querer proibir. E aí, quando a prefeitura ela veio a querer proibir a nossa atividade, eu fui a pessoa que estava justamente de frente. E durante esse período eu sofri ameaças, perseguições, fui ameaçado naquele modelo, levei carreira na rua, fui perseguido como sou até hoje. A minha família não podia andar no carro comigo porque sempre tinha alguém procurando, recebi foto de arma, tive que ir para a delegacia, mas estava lá no enfrentamento na Câmara Municipal do Recife para que a atividade não parasse. Em 2018 a gente também foi para outro enfrentamento, que foi justamente quando a regulamentação federal veio e queriam acabar a atividade de motorista de aplicativos no Brasil, e a gente também veio para essa luta. E aí, devido a essas ameaças de morte, essas perseguições,
Eu decidi sair da minha zona de conforto, fui candidato a deputado estadual naquela ocasião, tive ali quase 3.000 votos e segui nessa luta em defesa do motorista de aplicativos, criei a MAP, que é a Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco. Hoje a MAP ocupa o assento na Diretoria de Políticas Públicas da FEMBRAP, que foi registrada, que tem CNPJ, assim como a MAP, ata de fundação e estatuto, que muitas entidades, professor Murilo, surgem dizendo que vai defender o motorista de aplicativos agora, no ano pré-eleitoral, mas não tem CNPJ, não tem ata de fundação, não tem estatuto e dizem que representa você. Aí aparece vereador de mandato para poder fazer aquela firula, para fazer aquela graça, inventa a sessão solene, engana o povo, nomeia um cara no gabinete, faz aquele auê todo. E a gente aqui sempre em defesa do motorista de aplicativos. No ano passado, mais uma vez, fui candidato a deputado estadual, tive quase 9.000 votos, a gente quadruplicou a votação, sem muita estrutura, sem muitos recursos, com a campanha pé no chão, 20 a 22 horas no modo de falar na brincadeira, na rua, né, gastando sola de sapato, indo para semáforo, debaixo de sol quente, para fazer uma campanha propositiva, mostrando aquilo que a gente tem de contraponto ao governo do PSB, que na época estava no comando do Estado e também da Prefeitura, com o objetivo de mostrar aquilo que estava de errado, mas também fazer um debate sobre a defesa da liberdade. Eu sou Líder Livres, que é um movimento que defende a liberdade do cidadão para trabalhar, para empreender, a liberdade econômica, e eu fui o Líder Livres que tive mais ações no Brasil no ano de 2021. Além disso, eu ganhei um prêmio, que foi o prêmio Frei Caneca em defesa da liberdade e da democracia, quando a gente conseguiu barrar na Câmara Municipal do Recife uma licitação de quase 2 milhões de reais. Professor Murilo, sabe para quê? Os vereadores aqui do Recife queriam comprar iPhones, alegando que era instrumento de trabalho. Para mim e para você que está assistindo, eu tenho certeza que para o cidadão paulistense também, iPhone não é instrumento de trabalho. iPhone é privilégio de poucos e, nesse caso, os vereadores já ganham bem demais e o suficiente para comprar iPhones. Logo em seguida, esses mesmos vereadores queriam comprar, com dinheiro do pagador de impostos, mochila, bloco de nota e caneta de luxo para você, que é contribuinte da cidade do Recife, pagar. Mais uma vez, a gente entrou na justiça e barramos essa licitação por defender aquilo que a gente acredita que é o quê? O dinheiro suado do pagador de impostos, do cidadão da cidade do Recife, do pagador de impostos de modo geral do estado de Pernambuco, e a gente segue nessa luta em defesa dos motoristas de aplicativos, entregadores, mas também defendendo a liberdade e estudando. A gente costuma sempre achar até um pouco contraditório, mas eu sempre costumo dizer e explicar para as pessoas que lugar de quem quer ingressar na vida pública é na sala de aula, aprendendo a construir políticas públicas com base em dados e evidências. E é isso que eu faço no Renova BR, que é a maior escola de formação de líderes políticos do Brasil, onde teve uma seleção aí com mais de 30 mil inscritos aqui em Pernambuco. A gente passou e está se capacitando, estudando mais uma vez para aprender a como fazer um mandato eficiente, como construir políticas públicas para ajudar a população, mas, sobretudo, para que a gente consiga discutir a boa política, que é isso que está faltando a nível municipal, estadual e também a nível federal. E minhas redes sociais, @professor Tiago PE, em todas as redes sociais. Pode me seguir, pode me acompanhar, como você disse. Eu respondo, às vezes demora um pouco, mas eu estou online de noite, de madrugada, na hora que dá. Agora um pouco menos, que eu estou com uma agenda um pouco apertada, estou com uma missão da governadora Raquel Lira, então aí estou desempenhando uma função junto ao governo de Pernambuco, com o objetivo justamente de ajudar o povo de Pernambuco a virar a página de uma vez por todas e esquecer o PSB, se Deus quiser, para nunca mais voltar. Entendi aí. Opa aí. Ei. Luta, gente, não é para todo mundo. Né? O cara foi ameaçado. Correr atrás dele, família fica preocupada. Então, não é fácil entrar numa luta, né? E a luta do professor, a gente acompanha aí o meu amigo Júnior Paz. Um abraço, Júnior. A esposa dele agora, nem sei ainda se já teve o bebê, mas foi ter o bebezinho lá. Eita. A bebê já tá saindo e ele teve que se ausentar. Por isso que ele não veio, né? Por isso que ele não veio aqui, estaria com a gente. Mas aí ele fez esse canal aí, a gente conseguiu o professor, trazer o professor para cá, para ele falar agora, né? Bem claro e objetivo. Professor, eu não sou motorista aplicativo. Certo. Mas aí eu tenho uma pretensão, eu gostaria de ser. Rapaz. Como é que funciona aí para entrar no aplicativo? É bom, não é? Me explica isso aí. Você quer que eu seja verdadeiro ou você quer que eu minta? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Porque lugar de mentiroso é na pescaria e somente. Motorista de aplicativo não tem esse negócio, não. Isso é conversa fiada de dizer que motorista de aplicativo mente. Não é verdade essa história, não, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, que fique bem claro, para não darem um corte errado aí, a situação ficar comprometedora. Para se tornar motorista de aplicativos, você precisa atender alguns critérios técnicos. Dentre eles, o primeiro deles
é você classificar a sua CNH para EAR, que é Exerce Atividade Remunerada. Depois que você tiver com a sua CNH com EAR, não invente de fazer cadastro antes de ter a EAR não, porque dá problema e você não consegue mais se cadastrar. E se você for photoshopar, como tem uns malucos aí que inventa de fazer, também dá BO, o negócio dá errado e pode até rolar outra situação, entendeu? Eu não quero nem entrar nesse detalhe aí pro Instagram derrubar nós, mas assim, tem que fazer tudo direitinho, reclassificar a CNH para EAR, precisa ter um veículo, se for para o serviço de transporte por aplicativos de carro, de 4 portas, com ar-condicionado. Usar ar-condicionado ou não é uma liberdade que o motorista tem hoje. O passageiro às vezes entra no carro, está com o ar-condicionado ligado, desligado ou ligado, mas o direito de escolher se vai ligar ou não, no caso da categoria X, que é a primeira, é do motorista. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Aí você tendo o veículo 4 portas com ar, no caso daqui do Recife, com 9 anos de fabricação, com até 9 anos de fabricação, você vai enviar sua documentação para a plataforma que você quiser rodar, Uber 99, InDrive, e eles vão fazer a checagem dos seus antecedentes criminais diretamente na base de dados do Sistema Nacional de Segurança Pública. Na minha época, você tinha que pegar o antecedente criminal no Tribunal de Justiça de Pernambuco e você tirava a foto e mandava para eles ou então escaneava. Hoje em dia, já é tudo integrado e aí você aguarda algum tempo e aí depois disso, o que é que acontece? Você recebe aquela mensagem se você está apto ou não para poder estar desempenhando a sua função como motorista de aplicativos, como entregador, a regra é bastante parecida, bem como para poder fazer o transporte de passageiros através de moto. A regra basicamente é essa: você precisa ter um carro, 4 portas, com ar-condicionado, não é obrigado a usar. Para os motoristas de aplicativos que estão me assistindo, um abraço para o meu amigo Eric, filho do meu amigo Gilmar, que é uma criança que acompanha o trabalho da gente, que segue a gente, e toda vez que ele fala comigo, que ele troca uma ideia, eu sempre fico muito feliz, sabe, professor? Porque a gente conseguiu alcançar um público que não é mais só os motoristas de aplicativos. A gente hoje consegue entrar na casa das pessoas, a gente consegue conversar com as esposas dos motoristas, com as mães dos motoristas que me seguem e com os filhos, crianças ou até mesmo adultos que também acompanham o nosso trabalho. Um abraço aí pro meu amigo Eric, que com certeza tá muito feliz aí de estar assistindo, tá vendo o professor Tiago aqui no seu podcast. É isso aí, ó. Geninho já disse assim: o professor fala. Isso mesmo, Geninho. Ele gosta de falar, viu? É o dia todinho. Inclusive, hoje ele já tava na televisão de manhã. Ele tava online lá, né? Ao vivo, que diga. Ele tava ao vivo lá na televisão. Eu digo, o camarada vai estar comigo à noite, já tá ao vivo de manhã. Ei, é assim a vida corrida. Então, aproveitando o gancho dele aí que ele falou que tá com famílias, esposa. Professor, eu vejo, e hoje, inclusive, saiu matérias, Diário de Pernambuco, televisão, da situação do risco que os motoristas de aplicativo vêm sofrendo todos os dias no trânsito, na rua, de madrugada, de dia. Existe alguma proteção? Existe o motorista aplicativo, ele consegue ter algum apoio de estar na rua, professor? Então, a gente, através da AMAP, que é a Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco, temos feito um trabalho para tentar ajudar o motorista de aplicativos, os entregadores, nesse sentido. Desde 2016 que a gente tem sofrido bastante na pele, tanto por parte das plataformas, como também a gente não tinha diálogo com o poder público. Essa página de diálogo com o poder público foi virado agora no ano de 2023. Só para você ter uma ideia, agora no ano de 2023, eu já fui recebido no governo de Pernambuco em diversos lugares, mais vezes do que de 2016 até 2022 pelo governo do estado na gestão passada. Ou seja, a gente está gastando sola de sapato visitando o governo de Pernambuco em diversos órgãos, inclusive na SDS, para buscar mais segurança para o motorista de aplicativos. A gente entende que o problema da segurança pública em Pernambuco não é de janeiro para cá. É um problema que vem se arrastando ao longo dos anos e que a gente percebe claramente que precisa de mudança. E essa mudança ela leva algum tempo para acontecer. Não é da noite para o dia que você consegue fazer uma política pública que seja capaz de virar a página da segurança pública, que é uma área tão sensível aqui em Pernambuco há bastante tempo. Quando eu me tornei motorista de aplicativos em 2016, a pauta de segurança existia e agora em 2023 a pauta de segurança ainda não foi vencida, o que mostra que a gente avançou pouco nesse sentido. Mas a gente sempre orienta os motoristas de aplicativos a ter alguns protocolos de segurança e em março a gente teve na SDS, junto com o secretário de Turismo Daniel Coelho, que nos levou até a SDS para poder conversar a respeito de segurança naquela ocasião. E na SDS a gente pactuou junto com a plataforma Uber e a gente chamou também para conversa a 99, que nós temos um projeto junto ao poder público de conseguirmos
fazer o monitoramento de 100% da frota. O que é que está dependendo para que isso aconteça? De uma licitação que está em andamento na SDS para que possa existir a atualização do software que eles usam no CIODES para poder haver a integração entre as plataformas e dessa forma fazer com que 100% da frota seja monitorada. Isso é uma proposta da AMAP, da Associação dos Motoristas e Motofretistas por Aplicativos de Pernambuco, com o objetivo de fazer uma união de forças. Afinal de contas, a gente não muda a vida das pessoas se a gente não se juntar com outras pessoas que pensem igual ou parecido com aquilo que a gente pensa. Então a gente se juntou com o governo de Pernambuco nesse sentido, junto com as plataformas, com o objetivo de trazer mais segurança. Mas a gente não pode esperar. Afinal de contas, a vida ela não espera. O que é que a gente está fazendo? A gente está desenhando um outro formato, uma outra ação, e por se tratar de política pública voltada para a área de segurança pública, envolve sensibilidade estratégica. Portanto, a gente está montando esse projeto junto com o governo para que ele possa estar sendo executado mais tardar até o início do ano que vem, com o objetivo de trazer mais segurança. E para o motorista, o que é que a gente orienta? Câmera de vídeo monitoramento. Ter uma câmera embarcada no seu carro é o que vai fazer a diferença no momento que você recebe uma solicitação, e principalmente se for uma pessoa ali que de repente está querendo fazer algum tipo de maldade, porque se ele vê que o seu veículo tem câmera, quando ele faz a solicitação, a plataforma já envia a mensagem dizendo que aquele veículo está sendo vídeo monitorado, que ele está sendo gravado. E aí isso pode fazer com que aquela pessoa mal intencionada desista da corrida. Se ele, por exemplo, pegar essa viagem, como foi o caso daqueles 3 meliantes que a gente acompanhou aí, repercutiu na imprensa, ele estava filmando com a câmera, e essa câmera ela transmite pela nuvem, ou seja, ela manda o áudio e o vídeo para a nuvem, fica lá armazenado. E aí depois você tem como divulgar essas imagens, e por isso foi que encontraram, né, os 3 rapazinhos rapidamente. E hoje encontraram um, na verdade, e foram na casa dele, bateram lá na portinha dele. Ele disse: ó, eu só vou com o advogado. Chegou na delegacia, como não tinha um flagrante, tiveram que soltar o cidadão. Cidadão, vírgula. Tô falando dessa forma para que o Instagram não entenda diferente e derrube, entende? Entendi. E depois fique gravado aí tudo certinho. Mas a situação foi essa. Aí pegaram a criança lá e tal, levaram e tiveram que soltar. Infelizmente, é a segurança pública do nosso país, é a forma como funciona, são as leis que estão vigentes. Mas você ter uma câmera ajuda bastante para você prevenir qualquer tipo de situação como essa. Outra coisa é o seguinte: vai fazer viagem de noite, de madrugada, evite lugar público. Não pegue ninguém em beira de rua, na beira da praia ou num posto de gasolina, em lugares públicos de modo geral. O que eu sempre recomendo a galera é o quê? Pegar passageiro saindo de dentro de casa e você vê ele saindo. Pegar o passageiro saindo de dentro do apartamento e você vê ele saindo. Evitar beco, viela, locais onde de repente esse motorista possa sair de um lugar e você só vê uma pessoa, e quando você menos espera, entra 2, 3 atrás. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso parceiro aí que foi assaltado. Ele só viu um. De repente chegou os outros 2, e os 2 estavam justamente maquinados aí naquele modelo e estavam no banco de trás. E aí, como é que você pode evitar isso? Que é outra dica de segurança que a gente dá. Portas sempre travadas e vidros levantados. No momento que você faz o contato visual, você tem que olhar para a cintura da pessoa para ver se tem algum tipo de volume. E observar as características da pessoa, e na fração de segundo ali que você vai ter, você vai determinar e vai decidir se vai pegar a viagem ou se não vai. E no momento que você faz a aproximação, parece negócio de inteligência de polícia, né? Faz o contato visual, faz a aproximação, vai ter mais 2 ou 3 segundos ali com a porta ou tá com a porta travada, é quando você vai decidir se vai embarcar ele ou não. Se você perceber qualquer tipo de intercorrência, o que é que você faz? Você simplesmente vai embora. E mais uma dica que eu sempre dou, dentro dessa questão da segurança ainda, é: se sentiu aquele frio na barriga, se sentiu o coração gelar, se sentiu aquele calafrio, aquela sensação de que algo de errado vai acontecer, não pense 2 vezes, não. Não brinque com a sua vida, não. Passe direto, saia do local e não embarque aquelas pessoas. E se porventura você embarcou, o que é que você faz? O cara tá dentro do carro. E aí? E agora? Já aconteceu comigo. Voltando de Porto de Galinhas com um casal meio suspeito, meio esquisito, um homem e uma mulher. Estavam no banco de trás com muito caqueado, uma conversa meio esquisita, conversando uns papos meio careta. E eu só escutando a conversa, dando a de doido. O que foi que eu fiz? Eu vim ali pela BR-101, vi o posto das meninas, o ecoposto do meu amigo Rafael. Encostei no ecoposto porque eu sei lá que lá tem câmera. Eu sei que lá, se de repente acontecer alguma coisa posterior, eu vou conseguir as imagens. Eu vou pedir as imagens ao posto e vou pedir ao meu amigo, e aí por uma questão de gentileza, eu tenho certeza que ele vai me ceder. E aí eu fico com o registro. Aí o que foi que eu fiz? Eu parei no posto, disse: ó, tenho que colocar o gás. Aí o pessoal desceu. Quando desceu, eu fiz o contato visual, cintura, pá. Aí eu fiz de conta que esqueci alguma coisa no carro, eles estavam com a bolsa pequena, eu dei aquela tateada, tal, vi que não tinha nada de errado. Seguimos viagem. Eles vinham lá de Porto de Galinhas para Peixinhos.
E aí eu me senti mais seguro nesse momento, que eu consegui fazer o contato visual de uma maneira mais clara, que eu já tinha parado no posto, que eu consegui tatear uma bolsa que ele estava, uma sacola, e aí eu segui viagem. Mas se eu não me sentisse seguro naquele momento, o que é que tu fazia? Deixava lá mesmo. O carro quebrou, você passou mal, o filho adoeceu, recebeu uma ligação de emergência. Nessa hora, meu amigo, todo santo faz milagre e você não vai pôr risco a sua vida, podendo deixar o passageiro ali e ir-se embora. É o que eu recomendo. Isso aí. Professor, o senhor falou aí que o rapaz só conseguiu, né, as filmagens porque ele tem um sistema de câmera Isso. que grava e salva nas nuvens. Então, qual a marca? Se é um aplicativo? Qual é essa câmera que as pessoas possam, que trabalhem, óbvio, possam utilizar? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é legal filmar essas viagens. Todas as plataformas, elas mudaram seus termos de uso para que o usuário receba uma mensagem informando que aquela viagem poderá estar sendo gravada. O que não é legal é você divulgar essas imagens sem a autorização expressa e prévia daquele passageiro. De repente, eu faço uma viagem com o professor Murilo, e aí o professor Murilo sabe que está gravando e ele me autoriza a divulgar e colocar no meu Instagram. Eu posso fazer isso. Agora, se o professor Murilo não autorizou expressamente a divulgação dessa imagem, eu não posso estar expondo a imagem privada dessa pessoa. Entretanto, a gravação para fins, vamos dizer assim, eventuais futuros, como, por exemplo, a intercorrência de um crime ou até mesmo qualquer tipo de incidente, é legal você estar realizando a gravação dessa viagem. A gente recentemente já tem algum tempo, na verdade, umas câmeras muito boas que são fabricadas na China, mas que têm uma qualidade excelente, da marca Azedome, modelo M550. Inclusive, depois aqui da nossa participação, eu posso disponibilizar no Instagram o link para que você consiga comprar com um desconto de $5 no AliExpress. É pouco, mas já ajuda e ela tem um preço super acessível. Ela é uma câmera que, além de gravar, ela tem GPS, então em caso de acidente de trânsito você consegue saber a geolocalização exata para, por exemplo, anexar um auto de infração. Ela grava áudio e ela tem 3 câmeras. Uma câmera para gravar a parte de fora do carro, a parte da cabine do carro e a parte traseira do carro. Então é uma excelente câmera e um excelente custo-benefício. Além dela, tem a Intelbras. E aí qualquer modelo da Intelbras que seja câmera embarcada para veículos, os modelos da linha Mibo, elas são boas. Agora, no caso específico daquela câmera que o motorista estava utilizando, pela réstia do suposto passageiro, dá para ver que não é uma câmera embarcada de carro. Na verdade, aquela câmera é uma câmera residencial, que também pode ser utilizada como para criança, para fazer bebê, eu esqueci o nome agora, que você para monitorar criança, babá eletrônica. Obrigado pela informação que fugiu da mente, como babá eletrônica, mas que também ela serve para ser embarcada porque ela é USB. Ela é uma câmera um pouco maior, que tem um LED aparente que não apaga, mas ela sim fica nítida e claramente. Agora, qual é a vantagem dessas câmeras da Intelbras? Ela tem um armazenamento em nuvem. E aí, nesse caso, ela não fica somente no cartão de memória. Você mandou para a nuvem, meu amigo. O cara pode levar a câmera, quebrar o cartão de memória, fazer o que quiser, que vai dar certo. Então, essas câmeras, tanto a Intelbras como também a Azedome, eu super recomendo, porque são câmeras que têm um excelente custo-benefício, sobretudo essas câmeras chinesas, como, por exemplo, essa da Azedome, que era uma câmera que eu tinha uma certa desconfiança, eu tinha uma Intelbras no meu carro. Aí o que foi que eu fiz? Passei a Intelbras para um parceiro meu, que é o Bruno Stepa, inclusive ele faz parte de um grupo de motoristas de aplicativos que são surdos, e aí ele botou essa câmera no carro dele e eu peguei essa Azedome que eles mandaram para fazer um review e coloquei no meu carro e eu rodo com essa câmera Azedome funcionando o tempo inteiro, 24 horas ligada. Entrou no carro, ela já liga automaticamente e a gente tem que se proteger de alguma forma. Eu acho que uma excelente maneira é ter a câmera. Professor, aproveitando o gancho aí, meu amigo Geninho, né, presidente da PDC. Ei, PDC, professor, uma das melhores peladas aqui na cidade do Paulista. Toda segunda-feira o senhor tá convidado, certo? Geninho, arruma uma vaga pro homem aí, vice. Toda segunda-feira, de 10 horas da noite, as esposas entram em desespero, os maridos vão jogar bola, mas é tudo filmado, hein? Tá todo mundo lá filmado na PDC, meu amor. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta aqui de Geninho. Geninho pergunta o seguinte, professor. Existe, né, no motorista do aplicativo a opção de pagar na próxima. Essa pagar na próxima, quem é que tem o direito de aceitar? É o motorista ou se é o passageiro que tem o direito de pedir? Geninho é motorista, é passageiro, hein? É passageiro. Ixi, ei, Geninho, pera aí, meu irmão, que é isso, bicho? Faça comigo não, meu parceiro, veja.
A opção de pagar na próxima, para que fique bem claro para os seus seguidores, é única e exclusivamente do motorista. É uma ferramenta que é do motorista. Passageiro não tem no aplicativo dele essa opção de pagar na próxima. Geninho, tenta aí chamar uma corrida agora. Se você chamar, eu pago para você. E coloque no seu aplicativo que vai pagar na próxima. Se você conseguir, a corrida tá paga. Pode botar pro Japão que tá paga. Não tem essa opção. A opção de colocar para a próxima, ela é de único e exclusivo direito do motorista. Passageiro, não. Esqueça essa história. Vamos mudar até de assunto, como diz meu amigo Gil do Lanche. Vamos mudar de assunto que isso dá problema. Você que é passageiro, vai fazer uma viagem no serviço de transporte por aplicativos, ó, tem que ter a prata, tem que ter o real, tem que ter o money, a bufunfa. Entende? Por quê? Inclusive, há um artigo no Código Penal que diz que é obrigação de quem toma viagens no serviço de transporte pagar por aquela viagem, sob pena de detenção, se eu não me engano, de 6 meses a 2 anos de detenção, de prisão. Então, assim, é obrigação do passageiro pagar por aquela viagem. A opção de pagar na próxima, como é que funciona, professor Murilo? Se o motorista, ele, por exemplo, receber uma oncinha ou então um peixinho, 50 ou 100, e a viagem é 20 conto, 10 conto, ele não tem o troco. Aí ele pega e pode fazer o quê? Senhora, ó, eu não tenho troco, eu posso colocar para a senhora pagar na próxima? E aí ele pode utilizar essa ferramenta para que ela pague a viagem na próxima. Ou então ele pode chegar e dizer, seu Murilo, o senhor quer deixar de crédito os R$ 50? E aí eu abato 10 e fica 40 para as próximas viagens. Também é uma possibilidade. Mas o fato é que a opção de pagar na próxima é estritamente do motorista. E assim, o que acontece muito que os passageiros não entendem, é bom a gente aproveitar para explicar. Se o motorista ele usa várias vezes essa ferramenta, chega uma hora que ela trava. Ela não deixa mais o motorista utilizar o pagar na próxima, ou seja, o motorista é quem vai ficar com prejuízo daquela viagem. E também, além dessa questão de que às vezes acontece do motorista usar excessivamente o recurso de pagar na próxima, pode acontecer você pegar 5 viagens seguidas e você não ter troco. O ideal é que você tenha o troco, ou então que você coloque que o passageiro pagou um valor a mais e deixar o crédito. O que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você não vai poder utilizar mais a opção de pagar na próxima. E aí, nesse caso, o motorista ele vai ficar no prejuízo. Então, para que isso não aconteça, o motorista ele não pode fazer o uso excessivo dessa ferramenta. Também tem alguns motoristas que a ferramenta não está disponível. Foi que o Genil disse aí, hein? Tem um tal de Cedé aqui. Avisa Cedé aí, Murilo, que toda vez ele quer jogar para outra. Aproveitando, Thiago, também tem gente jogando sal aqui, tá, gente? Quem não sabe o que é jogar sal é botando ali aquele tema bem polêmico. E aí, Thiago, professor, o prefeito do Recife criou hoje a categoria táxi frete. O que vem ser isso, professor? Rapaz, o príncipe da cidade do Recife tá com cada ideia maluca, meu irmão. Olha, hoje ele fez um vídeo que tá repercutindo nas redes sociais. Eu já fiz aquele vídeo também naquele modelo, já soltei aqui, onde ele autorizou, mudou uma norma, uma portaria, um regulamento da CTTU, onde táxis do Recife poderão ser utilitários. Ou seja, o taxista vai poder comprar veículo que tem caçamba. É o famoso táxi frete, literalmente. Agora, a falta de sensibilidade do prefeito e da preocupação com as outras categorias é que me deixa intrigado. Porque você que é pai de família, você que é mãe de família, conhece alguém que tem um reboque, que faz frete, você conhece alguém que tem um caminhãozinho baú, que faz o frete, você conhece alguém que, de repente, tem como meio de vida essa atividade de frete e que, portanto, vai ser drasticamente prejudicada por essa mudança na legislação municipal, permitindo que o taxista ele passe a utilizar um veículo utilitário. E não é somente isso não, o taxista ele já tem um monte de privilégios. Ele não paga IPVA, não paga ICMS, não paga PIS/COFINS, não paga IPI, ou seja, ele compra um veículo com 40% de desconto e aí ainda não paga o IPVA. Ele pegando um veículo utilitário, ele vai ter esse desconto de 40% e, além disso, quando ele vai vender esse carro, na maioria das vezes ele consegue vender esse veículo por um valor que é praticamente o mesmo ou até mesmo superior ao que ele pagou nesse carro. O que eu acho extremamente ruim para a economia de um modo geral, na forma como esse projeto e como essa mudança ela foi feita.
O prefeito João Campos, ele não gosta do motorista de aplicativos, ele persegue o motorista de aplicativos, ele atrapalha a vida do motorista de aplicativos. O Recife tem o pior trânsito do Brasil, está entre os 20 piores trânsitos do mundo. E não é só isso. A CTTU, ela monta um monte de operações na cidade para fazer fiscalização e atrapalha ainda mais o trânsito, coloca blitz nos principais corredores viários da cidade para atrapalhar o trânsito. E isso acaba prejudicando a vida do cidadão que está indo trabalhar, porque o objetivo é somente arrecadar. A gente não é contra a CTTU, a gente não é contra se fazer blitz. O que a gente é contra é esse tipo de blitz que a Prefeitura do Recife faz para arrecadar. A gente tem que mudar essa página entendendo que a blitz ela tem que ser para proteger o cidadão, para dar segurança ao viário, para evitar que um pedestre ele de repente seja vítima de uma imprudência. Mas não pode, de maneira nenhuma, a Prefeitura do Recife e o prefeito João Campos ficar fazendo blitz para arrecadar e privilegiando uma classe, uma categoria, em detrimento de outra. Aí eu pergunto a você que está em casa, que está assistindo aí a nossa conversa. O que foi que o prefeito do Recife, João Campos, fez para melhorar a mobilidade urbana na cidade do Recife? No ano 2019, professor Murilo, a prefeitura arrecadou com multas de trânsito quase 100 milhões de reais. Vou repetir, porque esse dado quem levantou foi a gente, dado a dado, número a número, porque estava escondido. A Prefeitura do Recife, no ano 2019, arrecadou quase 100 milhões de reais com multas de trânsito e gastou com a educação para o trânsito menos de 1% desse valor. Se o trânsito do Recife ele tivesse melhorando em função da quantidade de blitz que a CTTU faz e da quantidade de intervenções absurdas e ruins para a cidade que o prefeito João Campos faz, o Recife já era para ter o melhor trânsito do Brasil e continua tendo o pior trânsito do Brasil. Aí ele, para fazer uma graça, aquele gesto político em ano pré-eleitoral com os taxistas, o que foi que fez? Liberou o utilitário. Que na verdade ele está liberando é o quê? Liberando é o carro de frete para o taxista. Eu quero ver você taxista, carregando uma geladeira, um fogão, a turma fazendo história e colocando nos Instagram da vida aí, tirando onda, porque tu tá carregando ali uma geladeira, um fogão. Eu acho uma atividade extremamente digna de você fazer esse tipo de atividade de transporte. Eu já transportei diversos objetos no meu veículo para fins pessoais, inclusive já aluguei engate para poder fazer uma pequena mudança, e eu acho super digno esse tipo de atividade, mas a forma como o prefeito ele encontrou para poder fazer um gesto com os taxistas, ao meu ver, ela foi ruim. E ela é ruim por quê? Porque ela acaba prejudicando outras pessoas e não está pensando no pai de família aí que de repente vai ser prejudicado por causa dessa história. Agora, do ponto de vista da greia, é engraçado ver um monte de taxista com carro utilitário carregando geladeira e fogão. Quero ver quando chegar naqueles atacadão da vida que estacionar, que via aquela feira de 10 famílias com 10 carrinhos de compra, botar tudo em cima e carregar. Aí eu quero ver. Isso aí. Outro ponto, professor, que eu estava observando, né? Inclusive, acompanhei nessa rede social. A governadora, ela tem algum benefício agora aí surgindo para quem tem carro GNV. Procede essa informação, professor? Positivo. A gente fez uma construção desde o ano passado, quando a governadora Raquel Lira ainda era candidata a governo de Pernambuco, tinha 7% nas pesquisas, ninguém acreditava que ela ia ser eleita governadora, e a gente, num gesto político, numa decisão política, decidimos apoiá-la naquela ocasião, e eu entreguei para ela um documento que eu tenho registrado até hoje, onde nesse documento tinham diversos pleitos e diversas dificuldades para os motoristas de aplicativos. Dentre eles, essa questão da alta carga tributária que existe no estado de Pernambuco. Pernambuco tinha, até o ano passado, melhor dizendo, corrigindo, até esse ano 2023, que foi o exercício de 2022, que foi deixado para o ano 2023 pelo governo do PSB, um dos IPVAs mais caros do país. Salvo engano, era o mais caro do Nordeste. E aí, numa decisão política acertada, a governadora, no ano de 2024, mandou um projeto de lei no ano de 2023 para o ano de 2024 com o objetivo de quê? De fazer algumas diminuições, algumas isenções fiscais, algumas renúncias fiscais. Dentre elas, essa questão da isenção de 50% no IPVA para quem tem veículo GNV, que é um combustível mais limpo, é um combustível mais barato e que é distribuído aqui no estado pela Copergás, que é uma empresa público-privada, mas que a presidência é uma indicação política direta da governadora, que inclusive quem está à frente da Copergás no momento é Felipe Valença, que é uma pessoa que tem demonstrado bastante sensibilidade com essa questão da cadeia produtiva do GNV, do arranjo produtivo do GNV. E lá atrás, nessa proposta, professor Murilo, que a gente entregou para ela, ou nesse manifesto, nessas ideias que a gente apresentou para ela, a gente dizia que o motorista de aplicativo sofria muito porque o IPVA era muito caro. E aí, nesse ano de 2023, foi mandado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai estar valendo a partir do ano 2024, diminuindo em 50% o valor do IPVA do veículo GNV. Por que essa decisão, ao meu ver, ela é acertada e vai ajudar muito a categoria de motoristas de aplicativos?
porque 70% da frota dos carros de aplicativos hoje tem GNV. E aí, nesse caso, 70% dos motoristas de aplicativos serão contemplados com 50% de desconto no IPVA. Eu tenho a ideia de poder abrir, expandir ainda mais essa medida. Eu tenho construído junto ao governo, conversado com algumas pessoas, que é possível a gente criar uma regra para isentar 100% do IPVA do motorista de aplicativos aqui no estado de Pernambuco. É necessário, claro, fazer encontros com a Secretaria da Fazenda, mas não é difícil disso acontecer. Por quê? Porque a gente lá atrás fez um pedido, ele foi parcialmente já atendido, e a gente espera aí que nos próximos meses ou anos possa estar se caminhando para que a gente consiga a isenção total para motoristas de aplicativos que dependem única e exclusivamente dessa atividade, que o veículo é utilizado para poder fazer o transporte de pessoas, que aquele motorista ele tem uma quantidade de viagens que mostre que ele é motorista full-time, que trabalha de 10 a 12 horas por dia, e aí a gente está construindo isso junto com o governo com o objetivo de contemplar mais pessoas, inclusive aqueles veículos que também não são GNV, que são movidos a etanol e também a gasolina, que são flex, enfim. Esse é o nosso objetivo. Mas foi um pedido que lá atrás ele foi feito e que finalmente ele foi atendido já de imediato na sensibilidade do governo de Pernambuco, mas não só foi isso não. Antes você se apertava no início do ano para pagar o IPVA em 3 vezes. Agora vai poder ser dividido, a partir do ano 2024, em até 10 parcelas. E aquela galera que tem aquela motinha que estava atrasada, vai poder refinanciar, vai poder fazer uma renegociação dessa dívida, podendo ser paga em até 60 vezes, para poder você regularizar a sua motinha, não ficar com aquela apreensão quando vai sair para poder fazer alguma coisa, para poder fazer um corre, para trabalhar. E aí você vai poder regularizar a sua moto, vai poder regularizar o seu carro, o que também é um avanço bastante significativo. E o mais importante de tudo isso, o IPVA de Pernambuco vai diminuir até 20% para todo mundo, ou seja, vai sair do IPVA mais caro do Nordeste para o IPVA mais barato do Nordeste. É suficiente? Não, mas é um avanço importante e a gente está construindo, debatendo políticas públicas para que de fato possa chegar naquelas pessoas que eram esquecidas pelo Estado, como o próprio governo diz, para chegar nos invisíveis, né? Motorista de aplicativo era invisível pelo governo do Estado passado e é invisível pela Prefeitura do Recife, e isso precisa mudar urgentemente, Murilo. E uma pergunta aqui de um seguidor seu, né? Ele foi bem objetivo e disse assim, onde é que eu posso fazer inspeção do meu GNV? Olha, a gente tem diversos lugares onde pode ser feita inspeção veicular no seu carro, mas a gente fechou uma parceria recentemente, eu posso falar aqui das minhas parcerias também, né? Pode. Não tem problema não, né? Pronto. A gente fechou uma parceria com a empresa GNV Inspeção, que é uma empresa nova no mercado. Ela fica ali na Estrada da Batalha, bem pertinho do Viaduto de Prazeres. Você faz o retorno debaixo do Viaduto de Prazeres, inclusive no meu Instagram, @professor Tiago PE, tem um mapinha mostrando como é que você chega na GNV Inspeção. E lá na GNV Inspeção, você que é motorista de aplicativo e seguidor do professor Tiago, tem R$ 70 de desconto na sua inspeção veicular. Ou seja, chegou lá, apresentou o card da promoção, ou disse que é nosso seguidor, segue a GNV Inspeção no Instagram, segue o professor Tiago no Instagram, vai ter ali uma diminuição, um desconto de R$ 70 para poder você fazer a sua inspeção veicular na GNV Inspeção. Agora, se de repente você não quiser fazer a sua inspeção veicular na GNV Inspeção, você pode buscar na internet a inspeção veicular mais próxima da sua casa, e é importante você fazer a sua inspeção veicular para o seu CSV, ele permanecer em dias. O CSV é justamente o documento que vai ali dizer que a sua inspeção veicular do seu GNV, do seu carro com qualquer tipo de alteração de característica, ele está apto para poder rodar. Isso aí. Bem, gente, eu estou sempre aqui perguntando o que vocês estão apresentando pra gente aqui online, né? E aí eu vou mandar um abraço aqui para as pessoas que estão online aqui, que eu estou conseguindo ver aqui, né? Tem o meu amigo Carlos, né? Que isso aí tem muito passageiro aí que quer pegar no pé, botando a culpa aí pro motorista, né? A Priscila tá aí marcando presença, Felipe Henrique, Aninha Vidal, né? Ela fez aquela pergunta jogando sal ali da nova regra, né? O Gilmar Eric, que tá aí também marcando presença, o Júnior Ribeiro, Júnior Paz, né? Júnior Paz aí, já é papai, Júnior Paz? Responda aí pra gente que a gente tá ansioso pra Meu saber, filho. porque a gente soube aí que tá na hora já do bebê sair, né? E a todos aí que estão presentes, Geninho, né? O Mendes, a todos aqueles que estão marcando presença aí online, Axon, Rony, a todos, tá? Obrigado aí pela audiência, obrigado pela participação. Agora, Tiago, professor, eu tenho umas curiosidades, né? São várias, na verdade, né? Meu pai, ele também é motorista aplicativo. Não é mentiroso não, né? Não, ele não mente não, tem um pouquinho. Eu queria saber, né? Algo que acontece no dia a dia de vocês,
que se torna bizonho ou que se torna engraçado, né? Que vocês vivenciam aí na rua. Tem alguma história que aconteceu com você, com algum amigo? Como é que funciona isso, essas brincadeiras que acontecem no dia a dia? Rapaz, essa história de dizer que é com amigo é sempre muito, muito complicada. Mas tem uma história bastante curiosa que aconteceu comigo no dia a dia com um passageiro. Ele é piloto de avião e eu fui buscar ele no hotel. Ele estava bem apreensivo, bem nervoso. Ele estava em Candeias. E aí eu recebi a solicitação e quando eu vi R$ 70, R$ 80, uma corrida, um tiro longo, né? Eu disse, oxe, esse cara vai pra onde, velho? Tarde da noite já, lá pra Maria Farinha, meu amigo. Maria Farinha, é longe. Hoje de uma corrida dessa, se pagar 40 mil réis, é o máximo que paga. Na época tava com valor bom, ainda era naquela época que a gente fazia o corre e o dinheiro chegava. Hoje em dia a vida do motorista de aplicativos, seu pai sabe muito bem disso, é muito difícil, tem que estar 10, 12 horas na rua para tentar levar o sustento para casa, mesmo assim a gente não consegue, porque as plataformas tiram 40, 50, 60% do valor de uma corrida. E aí eu recebi essa solicitação desse cidadão, cheguei lá, o cara bem novinho, piloto de avião, nervoso tava ele, nervoso, tremendo. Tremendo mesmo assim. Eu disse, meu irmão, o que é que tu tem? Assim, eu quando tô rodando, quando tô no modo motorista, como eu brinco com as pessoas, eu fico mais sério, eu fico mais cuidadoso, eu tento dar uma atenção maior ao trânsito e ao passageiro, então eu meio que mudo um pouco o meu comportamento, que é um pouco mais expansivo, de tirar onda e tal. Eu disse, meu irmão, o que é que tu tem? Eu entrei logo assim, ele disse, meu irmão, tu não sabe o que aconteceu, velho. Eu disse, o que foi, pô? Ele, bicho, eu vim aqui resolver um BO que tu não tem ideia, não. Eu disse, cara, o que foi que aconteceu? Fica à vontade aí. Ele, bicho, vê só. É, tu viu aí que a corrida tem uma parada, né? Eu disse, vi. Ele fez, pronto, a gente vai parar ali na farmácia Pague Menos, da Domingos Ferreira, e depois a gente vai seguir pra Maria Farinha. Eu disse, não, beleza, é rocha, vamos nessa. Aí chegou lá ele foi assim, um pouco mais caladão até a Pague Menos, chegou lá na Pague Menos, ele desceu, voltou, não perguntei o que ele comprou. Aí ele pegou e disse, bicho, tu agora vai comigo numa missão que tu não tem nem ideia. Eu disse, o que é, meu irmão? Aí ele fez, acabei de comprar um teste de gravidez. Eu disse, oxe, meu irmão, teste de gravidez pra quem? Ele fez pra minha namorada. Eu disse, oxe, tu tá namorando com a menina daqui, morando em São Paulo. Ele fez, não, não é bem minha namorada não, é porque eu conheci ela, e aí eu saí com ela numa noite, e aí depois de algum tempo ela me falou que tava com enjoo, que tava se sentindo mal, pediu pra eu vir aqui, tá querendo casar. E agora, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer? O que é que será da minha vida? Eu, piloto de avião, ganhando meus 15 mil conto por mês, novinho, garoto, e levando teste de gravidez pra Maria Farinha. E a gente foi indo, ele no WhatsApp, conversando com ela, e pai, pei, aquela ideia toda e tal. E ele ficando mais nervoso quando foi chegando. Aí quando a gente chegou lá perto, parou na frente do condomínio lá do local que ela morava, a novinha saiu, ele entrou. Ele só, bicho, vê só, deixa eu te pedir uma coisa. Eu disse, di, velho. Ele, ó, fica aí fora esperando. Eu pago o dinheiro que tu quiser para eu voltar contigo, mas fica aí fora esperando. Eu disse, pronto, eu vou fazer o seguinte. Para não voltar por fora, né, naquele particular que tu tá ligado que dá BO, eu peguei e fiz. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar aqui lhe aguardando com o aplicativo ligado. Você vai voltar pelo aplicativo, a gente vai botar o destino no seu endereço novamente do seu hotel, e você, se achar que deve, me dá um adicional. Ele pegou e fez, beleza, tá combinado, tá pegado. Fiquei lá esperando, o cara entrou, nervoso pra caramba, e aí depois de algum tempo ele saiu. Ele saiu todo sério, meio cabisbaixo, a menina triste. Eu disse, pronto. Aí ele pegou, fez sinal pra mim, eu destravei a porta, ele entrou. Quando ele entrou, ele fez, bora, Tiago, fecha aí a porta. Eu disse, e aí, bicho? Ele, não, liga o carro aí, quando tu sair eu digo o resultado. Eu disse, tá bom. Aí quando eu liguei o carro que tava saindo, ele gritou, deu negativo! Bora beber e tal. Eu disse, meu irmão, não posso beber não, pô, tô dirigindo. Ele fez, não, vamos parar pra lanchar e tal. Eu disse, bora, beleza. Aí a gente foi pro Sport Burger, o cara começou a tomar uma e tal. Aí peguei, eu tomei refrigerante com ele e tal, deixei ele lá, ele pegou e disse, qual é o teu Pix? Eu digo, bora, no Pix. Ou ele me deu em dinheiro, eu acho que não tinha Pix nessa época não, acho que foi em dinheiro. Ele pegou, puxou um peixinho e deu. E na história de mentiroso não, viu? A corrida foi 70 pra ir, mais 70 pra voltar, ainda rolou mais 100. E a Erika aqui, Gilmar, E foi sem House Preto, viu? Porque a história do House Preto não me pergunta que eu não vou dizer. professor, pode falar do meu caso, do casal de idosos que solicitou a corrida no Flash. Eita, é verdade. Gilmar tá numa situação complicada aí, que a gente tá tentando orientar e ajudá-lo, porque um casal, ele foi injusto com ele. Isso acontece com muita gente. Por isso que eu sempre recomendo gravar as viagens, inclusive, não pela questão da segurança pública, mas pela questão da segurança do motorista, sobretudo perante o usuário e passageiro, que infelizmente tem muita gente mal intencionada. Ele pegou uma viagem com um casal de idoso, e aí, ao final dessa viagem, o idoso bateu a porta do carro dele, pegou no cinto de segurança, danificou o cinto de segurança dele,
Ele, no direito dele, pegou e se colocou dizendo que tinha danificado o carro. O casal de idosos chegou para uma pessoa do centro espírita, era da igreja, não me recordo exatamente qual era a denominação, para uma pessoa mais nova. A pessoa mais nova pegou lá, reportou direção perigosa, homofobia, assédio, um bocado de coisa, e o rapaz aí agora está realmente numa situação difícil perante a plataforma, justamente porque ele indevidamente foi acusado de algo que ele não cometeu, que ele não fez. Então, assim, tem que ter muita cautela, por isso que eu sempre digo, câmera e gravar o áudio. Na Uber N99 você pode gravar o áudio nativo, porque numa situação como essa, infelizmente, o nosso amigo Gilmar estava sem gravar o vídeo e também sem gravar o áudio. Numa situação dessa, onde o passageiro te acusa injustamente, tu vai lá e reporta, mostrando que tu não fez nada, manda o áudio, manda o vídeo, aí quem é banido, quem é excluído da plataforma é o mau passageiro que está cometendo uma atitude covarde contra o motorista e criminosa contra o motorista de acusá-lo por algo que ele não fez. Por isso que, assim, o mínimo que acontece, professor Murilo, eu recomendo isso para o seu pai também, o mínimo que acontece deve ser reportado, informado para formar um cadastro positivo a favor desse motorista e gravar vídeo de tudo e gravar áudio de tudo, porque no caso como esse, você tem como se defender. Que bom. Professor, a gente já falou aqui, né, de como ser um motorista aplicativo. A gente já falou de novidade aí que vai ter desconto no GNV aí para quem for motorista aplicativo. A gente já falou agora, já falou que vai ter agora os taxistas, vai ser táxi frete, né? Então, já abordamos vários assuntos. Eu queria agora, professor, também que o senhor agradecesse, né, as pessoas que estão apoiando o seu projeto, que lhe dão uma força, né? Aquelas pessoas que, assim, a gente sabe que o trabalho não é fácil, a luta não é fácil, mas sempre tem aqueles amigos, aqueles parceiros que estão sempre ali dando apoio e que estão por trás de tudo isso, né? E aí eu deixo você à vontade para agradecer o pessoal, falar de seus apoios e fica à vontade. Isso quer dizer que acabou, é? Ainda não. Eita, bom, pensei que ia acabar. Primeiro agradece, né? Então tá, vamos lá. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E lá atrás, quando a gente começou realmente praticamente sozinho. Eu era uma pessoa praticamente sozinho que estava iniciando uma trajetória que eu nem sabia onde é que ia parar. Eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Eu realmente não imaginava de maneira nenhuma que ia ingressar na vida pública. Inclusive, professor Murilo, muita gente não sabe disso, é uma oportunidade que eu tenho aqui de falar para a galera que está acompanhando. Eu não queria saber de política, eu não queria entrar na vida pública, porque eu já tinha passado por algumas experiências anteriores de bastidor, onde eu fiz alguns trabalhos para pessoas que atuam nesse segmento e via muita coisa que eu não concordava. Então, por causa disso, eu não queria entrar na vida pública, eu não queria me tornar político. E hoje, inevitavelmente, é isso que a gente é. Hoje a gente ocupa um espaço, a gente teve uma votação expressiva, a gente é presidente de uma entidade, a gente representa uma quantidade de pessoas gigantesca que eu não consigo mais colocar dentro de um espaço. Eu tenho muitos seguidores que me apoiam, muitas pessoas que acreditam no meu trabalho e realmente assim, vai desde motorista de aplicativo, o pessoal da entrega, o pessoal que trabalha no serviço do corre com o serviço de moto, de passageiros, meus ex-alunos, meus alunos, minha família em primeiro lugar que está comigo, roendo esse osso desde o início, aqueles apoiadores que estão com a gente desde o início, eu tenho um núcleo duro de pessoas que me acompanham desde 2016, Guilherme, Márcia, Paulo, Gilmar também me acompanha há bastante tempo, a Adélia me acompanha há bastante tempo, Mel acompanha o nosso trabalho há bastante tempo. Eu tenho uma grande amiga que hoje está morando fora do país, mas que apoiou o nosso projeto desde que ela decidiu não ser mais candidata, que é a Carla Falcão, que hoje mora em outro país, é uma pessoa também assim que realmente ajudou bastante, tem ajudado muito nesse projeto da gente, a galera do Livres, a galera do Renova BR, enfim, o nosso grupo político que tem aí feito um trabalho primoroso e agora está ocupando a Secretaria de Turismo do governo de Pernambuco, tem espaço também na Secretaria de Cultura do governo de Pernambuco, na vice-governadoria, que é a vice-governadora Priscila Krause. Enfim, a gente tem uma galera do nosso grupo que realmente merece ser registrado e lembrado nesse momento, mas, sobretudo, cada uma das pessoas que durante todas as vezes que a gente decidiu encarar esse desafio de ir para a urna, colocar a carinha lá, que não é uma tarefa fácil, você sabe disso, e que hoje chegaram a quase 9 mil pessoas. Eu só tenho a realmente agradecer essas pessoas e os nossos apoiadores
que sempre acreditam no nosso trabalho, a Infinity Soluções Financeiras, a GNV Inspeção Veicular, o Ecoposto e tantas outras empresas que em algum momento já estiveram conosco e que nos ajudaram durante essa nossa trajetória, tem que ser lembrada e tem que ser registrada, porque de fato essas pessoas elas têm ajudado muito no nosso projeto. Eu também não posso deixar de falar do pessoal da FEMBRAP, que é a nossa federação, nosso presidente Paulo Xavier, o Denis Moura, que é diretor de comunicação e que faz parte da AMPA-RJ, o nosso vereador da cidade de São Paulo, Marlon Luiz, que é a nossa liderança à frente dos motoristas de aplicativos do Brasil, que sempre nos apoiou, e todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está assistindo. Eu apenas fiz um registro de alguns nomes, sobretudo aqueles que são da nossa base, que são do nosso núcleo duro, que está acompanhando o nosso trabalho desde sempre. E a eles eu estendo aí a todos eu estendo o meu agradecimento por estar nos acompanhando e por estar acreditando no nosso trabalho até aqui. E quem tem tempo não tem pressa, a gente tem construído uma trajetória, a gente não tem pressa para absolutamente nada. A única urgência que a gente tem, meu amigo professor Murilo, é mudar a vida do motorista de aplicativos e das suas famílias. Isso é urgente, é necessário e é importante para a gente. Se vai ser através de um mandato eletivo, pouco importa. O que importa é que a gente consiga mudar a vida das pessoas do nosso estado de Pernambuco, da nossa cidade de Recife e do nosso país. Isso aí, pessoal. Quero agradecer ao professor por ter aceitado nosso convite, por ter sido humilde de estar aqui com a gente. E vale lembrar, gente, nosso podcast ele não é político. Nosso podcast ele está aqui para mostrar o trabalho de luta. Aqui tem um projeto social, quem é político, quem tem algum comércio, é empresário, as portas estão abertas, basta ir lá no meu privado, né? Tem outras pessoas que já estão marcando aí. Ei, em breve, essa semana que vem não vamos ter podcast porque é dia de finado em respeito, mas vai vir novidades por aí. Eu vou estar indo no seu comércio, divulgar o seu comércio, pra gente fazer aquele @ grandão, que vale a pena. Vamos mudar, vamos evoluir o nosso podcast para estar na rua, fazendo a entrevista na rua. Então, essa quinta-feira que vem a gente não vai estar por conta do finados, tá? Mas a próxima semana a gente vai voltar com outra pessoa que vai ser entrevistada top de linha. Aguarda aí, já tá tudo certinho. Só falta divulgar o nome, tá? Queria ser bem objetivo com vocês e pedir para que vocês sigam o nosso canal no YouTube, @paulistense, tá? O nosso Instagram. Gente, para que a gente consiga fazer a live ao mesmo tempo, no Instagram e no YouTube, a gente precisa ter seguidores, tá? Então, peço encarecidamente a vocês que sigam lá no YouTube, dá essa moral. E queria também, professor Tiago, dar uma informação aí, eu sou contador, tá? Então, você que é motorista de aplicativo, que tá ganhando 5, 10 mil por mês, que eu sei que tem uns aí, uns aumentam um pouquinho, que eu soube, mas outros não. Mas se você tem uma renda acima de R$ 2.000 por mês, registrada, procura o professor Murilo também. Pode falar com o professor Tiago. Professor, quem é aquele contador lá para desenrolar o imposto de renda da gente? Tá chegando ano que vem, período de declarar imposto de renda, não caia no fisco, viu? 5 anos a Receita Federal chama você para conversar. Então, para que isso não ocorra, professor Murilo é contador e aí pode dar assessoria a você, né? E trocar esse conhecimento com vocês aí, tá, professor? Então, se precisar, se não tiver nenhum parceiro aí, o professor Murilo está disponibilizando para ajudar vocês a fazer o seu imposto de renda. Desde já, agradeço a todos pela audiência. Professor, tem algum recado para o pessoal ainda? Então, eu só esqueci de um assunto que é bem importante. Tem quanto tempo aí, comando? 10. 5 minutos? Cara, dá tempo, velho. Eu queria falar de regulamentação, que é um assunto que é muito importante para o motorista de aplicativo que está me assistindo e que tá uma confusão danada. E essa confusão danada está acontecendo, sabe por quê? Porque tem uns sindicatos aí que não tem CNPJ, que não tem ata de fundação, que não tem estatuto, que não tem nada, que foi lá para Brasília participar do que a gente chama de grupo de trabalho, e chegando lá nesse grupo de trabalho, professor Murilo, que foi que esses motoristas, ou melhor, essas pessoas que se dizem motorista, porque tem gente que nem motorista fez. Esses caras, eles simplesmente venderam uma ilusão para o motorista de aplicativo, dizendo que ia ser algo bom, que a regulamentação ia ser maravilhosa. E agora tá vindo aí o que a gente chama de problema para ser resolvido. Por que a gente chama de problema para ser resolvido? Porque na regulamentação que está sendo desenhada lá em Brasília e que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que vai apresentar, o motorista de aplicativo vai ter que pagar 27% de imposto. Ou seja, a empresa vai pagar 20% e o motorista vai pagar 7,5% de imposto. Além desses 27,5% de imposto, que é justamente o INSS, vai ter a questão do imposto de renda. O leão vai vir feroz.
para cima do motorista de aplicativos, o pessoal de entrega. Enfim, a situação realmente é muito difícil. O motorista que já ganha pouco, trabalha muito, está num corre danado, agora vai vir o Estado, junto com os sindicatos, com a história de contribuição associativa, que dizem que não é obrigatória. Não é obrigatória se tu for lá e fizer uma cartinha de próprio punho dizendo que tu não vai querer utilizar os serviços do sindicato. Mas só que a categoria tem 1,5 milhão de pessoas em todo o país. Ou seja, o que é que vai acontecer? Imagina só, os sindicatos faturando em cima de 1,5 milhão de pessoas. É muita gente, minha gente. É muita gente, meu amigo, você que está assistindo, você que está acompanhando o podcast aqui do Paulistense. Então, assim, a gente vai por um enfrentamento pesado agora sobre essa questão da regulamentação. Os 3 pseudos motoristas de aplicativos que estavam nesse grupo de trabalho lá em Brasília, dizendo representar o motorista de aplicativo, estão perdidos. Uma das representantes da categoria está no México, ninguém sabe fazendo o quê. O outro desapareceu das redes sociais. Dizem que o cara nem motorista de aplicativo que se infiltrou no meio da gente simplesmente para poder pegar essa contribuição sindical. Aqui em Pernambuco inventaram o negócio de um sindicato da noite pro dia que não tem ata de fundação, não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem nada. Tudo com o único objetivo: arrecadar. E a gente é contra a arrecadação, a gente é contra essa forma como o sindicato está trabalhando e a gente é contra também todos esses políticos oportunistas que estão aparecendo, se aproximando dos motoristas de aplicativos em ano pré-eleitoral para enganar você, que é motorista de aplicativo, dizendo que está fazendo algo por você. Você pode colocar aí no seu WhatsApp, ou melhor, no seu WhatsApp não, no Google, na sua ferramenta de pesquisa, de busca, se existe alguém no estado de Pernambuco que fez ou que faz algo pelo motorista de aplicativo, pelo entregador. Você não vai encontrar nenhum projeto desses vereadores que possam, de fato, lhe ajudar. Sabe por quê? Porque eles não fizeram nada. Aí agora inventaram, até para finalizar, uma tal de sessão solene semana que vem. Aí esqueceram, não sei porquê, de chamar o representante da categoria e a associação que representa a categoria, que é a única entidade que tem CNPJ. Se me chamasse, eu não ia, porque você é oportunista. Tirou onda, hein? Então, deixou o recado. Já vai cair já nossa live. Estamos no final. Aninha botou aqui, ó. Faturando e não vai fazer nada. E esses anos todos só apareceu agora? Estranho, Pois né? é. Então, a Aninha aí participou bastante da live aí. Um abraço pra Aninha. Né, gente? Então, nosso objetivo, tá? É trazer para você a transparência, trazer a informação, trazer o conhecimento para vocês. Online. Tá? Então, todos vocês aí que estão acompanhando, que são motorista aplicativo, ou que pretende ser, essas regrinhas aí, gente, é o dia a dia deles, é a correria deles. A gente sabe que existe pessoas que são educadas e que tornam o dia até melhor quando entra num veículo. Às vezes você tá aperreado ali, quer conversar com alguém, quer desabafar, e às vezes esses motoristas são psicólogos, são advogados, né? E a gente sabe que não é fácil estar na rua todos os dias, enfrentar a criminalidade, como vocês viram na televisão, enfrentar a faca no pescoço, revólver, tá à mercê da criminalidade. E eles trabalham manhã, tarde, noite e madrugada. Então, é uma galera que a gente deve muito. É o novo SAMU, né? Porque quando tá passando mal, se for demorar, chama o Uber. Se alguém sofre um acidente, chama o Uber. Ou o 99, ou o Pop, enfim. Chama o motorista aplicativo. Né? Ah, eu tô sem dinheiro, tô com pouco recurso, eu vou chamar... Não tenho condição. O motorista ainda vai lá, ainda cede para você pagar na próxima. Não! Ele deu Vamos ré. mudar de assunto. Mudar de assunto. Então, gente, a gente sabe que não é fácil estar no trânsito. Né? Essa semana até me envolvi aí em um pequeno acidente, né? Mas já se resolveu, o cara é motorista aplicativo. Então, a gente entende que tá na rua todos os dias, tem os sustos, né? Tem os acontecimentos. Então, é comum isso, não é isso, professor? Demais. Se quiser perguntar mais, se o tempo de vocês estiver tranquilo, fica à vontade aí, tá? A live não caiu aqui, tá passando aí, coisa boa. Teu Instagram já tá segurando aí. Ei, Coisa o boa. a ficando tá grande. crescendo, hein? Tá ficando grande o Tem Paulistense. uma hora derrubava, agora tá derrubando, mas vamos apelar aí, tá? Então a gente se Fica à cair vontade, viu? no Instagram, tá? Professor, já que entrou nesse modelo, né? Eu queria fazer mais uma pergunta ao senhor referente a justamente a minha área financeira. Tem muitos motoristas aplicativos que eles têm uma grande renda diária. Eles tem gente que trabalha aí 12, 13, 15 horas por dia. E
esse aplicativo ele vai depositar esse dinheiro na conta, vai ter um vínculo, vai ter um registro contábil disso aí. Os motoristas de aplicativo, eles se preparam para declarar anualmente seu imposto de renda ou muitos nem sabem que tem que declarar? Muitos nem sabem que tem que declarar. Mas se essa regulamentação que a gente estava falando anteriormente, ela passar da forma como ela está sendo desenhada, vai ficar cada vez mais estreita a porta de passagem no que diz respeito à questão do imposto de renda. A gente espera de verdade que possa existir um projeto que seja bom para o motorista, mas não é isso que a gente está vendo. E aí, professor Murilo, o que realmente é necessário para o motorista de aplicativos é o quê? A educação financeira, o planejamento financeiro. A gente sempre fala muito sobre isso. O que você fatura num dia não é lucro, é justamente o rendimento bruto. Você precisa fazer um cálculo. Inclusive, existem algumas planilhas que ajudam nesse sentido de fazer o cálculo para você saber o que de fato é lucro do seu ganho diário e do seu ganho mensal. A realidade do motorista hoje ela é muito dura, porque quando a gente começou a trabalhar lá atrás, em 2016, o motorista tinha um ganho até significativo que dava para pagar as contas e sobrar uma coisinha. Hoje em dia, o motorista está numa situação muito complicada porque o aplicativo ele paga R$1 o quilômetro no máximo quando paga. Às vezes paga menos do que isso e ainda por cima o desconto ele pode chegar até 60%. Então, quando vem a declaração do imposto de renda, muitos desses motoristas não sabem que tem que declarar e acabam não declarando. E aqueles que declaram também têm muita dificuldade para poder encontrar alguém que possa auxiliar nesse sentido ou ainda que possa fazer essa declaração do imposto de renda. E muitos desses motoristas até não têm a condição financeira mesmo de estar contratando, de estar pagando um profissional que possa fazer essa declaração do imposto de renda para ele. Então, esse assunto imposto de renda é um assunto que, quando chega próximo, né, ali no mês de março, né, começa aquela agonia toda. Inclusive, eu oriento muita gente e sempre digo, ó, você declarar é uma obrigação. Você não declarar é uma opção que você vai ter, sabendo que existe um prazo de até 5 anos, me corrija se eu estiver errado, que pode vir aí a Receita Federal, a cartinha do leão, chegar na tua casa e tu ter que ir lá justamente fazer os esclarecimentos desses ganhos, justamente por aquilo que você falou, né? Que os ganhos, eles hoje são repassados e são recebidos na conta bancária. Então, há movimentação bancária e, portanto, o COAF, né, as instituições de controle federal conseguem tranquilamente fazer o rastreamento desse dinheiro. Mas eu acho que a grande sacada dessa regulamentação, que infelizmente vai ser prejudicial para o motorista se as regras não forem flexibilizadas e melhor estudadas, é fazer com que o motorista recolha o INSS e também declare imposto de renda. E o mais grave ainda disso tudo é que o projeto ele tinha tudo para ser um projeto desenhado e ser bom, e não está sendo porque propuseram lá no grupo de trabalho R$30 a hora trabalhada. Ou seja, o motorista fica 1 hora na rua para ganhar R$30. Se por acaso ele não completar os 30 reais, mas na maioria das vezes já passa desses 30 reais, ou seja, ganho real não houve nenhum. Mas se você fizer uma conta rápida e considerar que no intervalo de 1 hora você não passa 1 hora inteira rodando, você passa ali, digamos, 30 minutos em viagem, que é o formato como os sindicatos e o governo tá desenhando para apresentar para todo mundo, na verdade você vai trabalhar 2 horas e vai receber por 1. Isso aí é importante, hein, pessoal? Cálculo, projeção financeira, organização, vocês têm que ter. É o doutor Rinaldo, né, Oliveira aí, direto de Caruaru, ele disse que lá o pessoal pagava um absurdo com mototáxi. Hoje ele paga muito mais barato pelo motorista aplicativo, né? Ou até mesmo um app lá de moto. E tem que respeitar aí os motoristas, né? Porque os motoristas são eles que fazem hoje as corridas mais em conta, mas estão ali para trabalhar honestamente, desculpa, e estão ali a serviço do povo. Então tem que ter o respeito, tem que haver o respeito com esses motoristas. Então, professor Tiago, para a gente tocar num assunto aí, para a gente fechar de cadeado aí, é importante isso para eu que sou usuário, tá? Eu não sou motorista aplicativo. De vez em quando eu solicito, né? Quando a gente vai para uma festa, a gente quer ir com a família, não quer dirigir, a gente fala lá a gente solicita o motorista aplicativo, né? É uma pergunta que eu tenho, até a curiosidade. O veículo, geralmente, ele fica danificado, né? Às vezes alguém foi lá,
tava doente e vomitou no carro. Alguém veio da praia, melou o carro. Quem é que paga isso? É o próprio motorista que tem que perder o dia de trabalho, a Uber ou outro aplicativo devolve esse dinheiro? Como funciona isso? Existe nas plataformas Uber 99 o que a gente chama de taxa de limpeza. E aí essa taxa de limpeza ela pode variar de R$ 70 até R$ 300. E aí o motorista ele precisa fazer o quê? Ele precisa tirar as fotos daquela sujeira, se foi vômito, se foi urina, se foi fezes, se foi terra, o que foi, e acontece, tá, minha gente? Não tô falando nenhuma brincadeira aqui não, nenhuma inverdade aqui não. Você que é motorista de aplicativo sabe disso. Você tem que solicitar essa taxa de limpeza para aquela determinada plataforma. Você solicita a taxa de limpeza para aquela determinada plataforma e aí, dessa forma, você poderá ou não receber. Porque eu digo poderá ou não receber? Porque, além disso, você precisa mandar uma nota fiscal de uma empresa, no caso de um lava-jato, que tenha CNPJ e a nota ela precisa ser eletrônica. Você tem que mandar um arquivo PDF daquela nota eletrônica. Aí tem gente que pega aquelas notas de balcão e acha que vale e não vale. Tem que ser, de fato, uma nota fiscal eletrônica. E aí você manda para a plataforma, ele vai fazer a análise e vai dizer ali, determinar quanto é que ele vai te pagar por aquele tipo de sujeira que eventualmente o passageiro deixou no seu carro. Dependendo do caso, se for uma coisa mais leve, o motorista às vezes até releva, passa um pano, passa um produto de limpeza ali e resolve. Mas aí você que é passageiro tem que estar atento no seguinte, aquela dali é a ferramenta de trabalho dele. Se de repente você por alguma razão sujou o veículo do motorista, ele vai ter que ficar offline, vai ter que desligar o aplicativo, ir para casa, deixar de ganhar e ficar com o aplicativo desligado por até 12 horas. E somente depois de 12 horas é que ele pode voltar a se logar novamente. Tem algumas plataformas que tem que ficar até 24 horas, por prudência, para poder justamente não acontecer de você não receber por essa taxa de limpeza. E aí muita gente não sabe disso. Assim como muita gente também não sabe, para finalizar, professor Murilo, da questão do ar-condicionado. O ar-condicionado na categoria UberX não é obrigatório. O motorista, ele liga se ele quiser. Se de repente o motorista tiver com o ar-condicionado desligado e você pedir na categoria X, o motorista ele tem a liberdade de escolher se quer ou não levar com o ar-condicionado ligado. Aí o que é que você, passageiro, faz? Ou você chega no chat, manda uma mensagem para o motorista antes dizendo, eu vou pagar um pouco mais, vou pagar um adicional para você ligar o ar-condicionado, e ele liga, ou então você pede na categoria Comfort ou Black para poder você ter o ar-condicionado ligado. É dessa forma que o usuário ele tem que entender que o serviço está muito barato. O motorista de aplicativo tem muita dificuldade hoje para levar o sustento para casa e aí não custa nada, dentro de uma relação de ganha-ganha, você pagar um pouco mais para ter um conforto maior. E também ser educado, né, gente? Sem dúvida. Se você, até talvez se você pedir de forma educada, ele pode até se sensibilizar e fazer a corrida com ar. Mas aí também, se você quiser ajudar e pagar um pouquinho a mais, vai ajudar o motorista. Então, gente, vou estar encerrando com vocês. Foi um prazer, professor, estar com o senhor aqui. Tamo junto. Quando quiser também, participação da gente lá na parte contábil, lá para ajudar os motoristas, a gente se disponibiliza. Tá? Essa opção, gente, de trazer o motorista do aplicativo para nossa realidade é porque hoje milhares de pessoas estão vivendo de aplicativo. Agora, eu só tenho uma dúvida para encerrar a conversa, já me despedi de vocês, o professor também. Esse negócio do cara entrar no carro e ter um house preto, é verdade mesmo, professor? Rapaz, eu vou te falar uma verdade. Se é verdade ou não, eu sei. Mas eu só respondo se você me chamar de novo. Fica já o convite feito. Em breve voltará aqui para trazer novidades. Gente, carinho enorme por vocês. Segue lá a página do professor Murilo. Segue o professor Tiago. Segue a página do Paulista Fight. Também, tá? Ei, que Paulista Fight, professor? Início do ano que vem vai ter o Paulista Fight MMA, hein? Novidade vem por aí, tá certo? Próximo ano, 2024, a edição vai estar perfeita. Não fica de fora. Vira o show que foi, não foi no evento passado, vai ser melhor ainda. Um forte abraço do professor Murilo. Tirou onda, hein? Valeu, pessoal!